Como os homens têm banalizado a graça de Deus? O que significa o termo banalização? Quais as características da graça e qual é a sua importância na vida do cristão? Na aula de hoje obteremos respostas a essas indagações. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Fico muito feliz em tê-lo aqui novamente. Aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. E a todos os alunos que estão assistindo pela ferramenta EBD, deixo aqui o meu abraço especial para você. Se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, faça nesse momento pelo menos 3 coisas. Primeiro, dê seu like. Segundo, se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito. E terceiro, clique no link que está na descrição desta postagem para conhecer a ferramenta EBD. Lá, o superintendente, o supervisor, o dirigente, o professor, o adjunto, o secretário da escola dominical encontram tudo o que precisam em um só lugar. A ferramenta EBD é bênção para você. Sem mais delongas, hoje nós estudaremos a lição de número 2, datada do dia 10 de julho de 2022, e o assunto é a sutileza da banalização da graça. À luz da primeira aula, os irmãos já tiveram aqui uma definição do que significa a palavra sutileza. Não só uma definição etimológica, mas também uma definição teológica. Sutileza aparece na Bíblia traduzida como várias palavras. Engano, sedução e também sutileza. É um ataque sutil, é um ataque quase que imperceptível, mas que não deixa de ser um ataque e não deixa de ter consequências desastrosas. Hoje o ataque é direcionado à graça. Tivemos várias discussões recentes sobre este assunto, falando sobre hipergraça, graça barata, banalização da graça. E agora nós teremos dentro da nossa escola dominical um remédio para esse ataque de Satanás. Como combater a banalização da graça? É mais ou menos o nosso tema de hoje, aquilo que nós iremos expor aqui nos tópicos da lição. Primeiro vamos conceituar o que significa a palavra banalização. Banalizar, conforme ensinamento do nosso recorrente Aurélio, significa vulgarizar, se tornar comum, trivializar, tirar a importância. Em outras palavras, a partir da definição de Aurélio, eu escrevi o seguinte: banalizar é tornar irrelevante aquilo que é significativo. Banalizar é fazer perder a importância ou o sentido real do que faz com que algo seja especial. É esse o sentido de banalizar. Quando falamos sobre banalização da graça, nós estamos falando de uma distorção que esvai, que tira da graça a sua importância, o seu real significado, que trivializa, que vulgariza a graça de Deus. Nós vamos expor isso aqui nos tópicos da lição e é importante que você esteja atento. E lembrando, o subsídio desta aula está disponível na descrição do vídeo, mas o subsídio mais completo só na ferramenta EBD. O nosso texto áureo nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Na versão NVT, lemos o texto dessa maneira: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Dentro da discussão calvinismo e arminianismo, há aqui um embate sobre esse versículo. Quando o texto diz assim: isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós? A graça ou a fé? Aí os calvinistas dirão: olha, todo o processo não vem de vós, até a fé. Aí outros dirão: não, a fé, ou os arminianos dirão: não, a graça vem de Deus, mas o termo isso não vem de vós não se refere à fé. Não quero entrar dentro dessa questão. O texto da NBV, Nova Bíblia Viva, diz assim: pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. 3 termos aqui
são importantes e eu quero que você grife eles aí na sua revista. O primeiro deles é graça, o segundo é dom e o terceiro é fé. Então, são termos que você precisa ter definidos para entender não só o texto áureo, mas também todo o assunto desta lição. O que é que significa a palavra graça? Alguém vai dizer de forma muito simplista: graça é favor imerecido. É um favor de Deus o qual nós não merecemos. Ok, é isso mesmo. Graça, de forma bem genérica, tem esse significado. Dentro da Bíblia, graça, ela aparece com multissignificados. Não existe várias graças de Deus, né? Deus tem várias graças, é uma graça só, mas o apóstolo Pedro fala da multiforme graça de Deus. Essa graça, ela se manifesta de várias maneiras. E dentro da Bíblia nós encontramos alguns significados da graça. O primeiro deles é que graça significa o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas a Ele. Salmo 90, verso 17, Efésios 2:5, Tito 2:11, 2 de Pedro 3:18. A graça também pode ser definida como a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Salmo 84, verso 11, Romanos 6:1, Efésios 2:7. E por fim, graça também pode significar a influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Romanos 5:17, 2 Coríntios 12:9, Hebreus 12:28. Quando falamos de graça, não temos só essa ideia de algo que acontece lá no começo, não, é graça do começo ao fim. Graça no começo, graça no meio, graça no fim. Nossa vida se resume em graça de Deus. Nossa vida cristã, nossa salvação é mediante a graça de Deus. A segunda palavra que gostaria de definir dentro desse versículo 8 do capítulo 2 de Efésios é a palavra dom. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual o significado da palavra dom? Dentro desse versículo tem um sentido de presente, sentido de dádiva. É por isso que a graça é um presente. A salvação é uma dádiva de Deus. O que nós recebemos dele é um favor imerecido. E por fim, nós temos aí a palavra fé, que a depender de seu contexto, pode ter significados diferentes. E eis alguns deles aí. Fé pode significar confiança em Deus e em Cristo, tanto em Cristo como na sua palavra, Mateus 15:28, Marcos 11:22 ao 24 e Lucas 17:5. Fé também pode significar um conjunto de doutrinas, conforme Tito, capítulo 1, versículo de número 4. Mas o significado de fé, dentro do texto áureo, é uma confiança na obra salvadora de Cristo e a aceitação dos seus benefícios. É essa fé que toma posse da graça de Deus, que toma posse da salvação. Nós podemos ilustrar esse versículo da seguinte maneira, não está no subsídio, é por isso que é importante você assistir os vídeos, porque aqui a gente às vezes tem alguns insights, algumas ideias, assim, algumas coisas na hora. Então uma delas é essa ilustração aqui que eu vou lhe dar agora. Imagine um mendigo que está sentado à beira do caminho, sujo, fedendo, vestido com trapos, sem nada para comer, em uma condição miserável. Está lá esse mendigo na beira do caminho. E ele ouve falar que o rei, ele é uma pessoa bondosa. Esse mendigo faz parte de uma localidade que tinha esse governo monárquico. E ele estava lá mendigando. E ele ouve falar muito desse rei. O rei é uma pessoa boa. O rei é uma pessoa benevolente. O rei é uma pessoa caridosa. O rei é uma pessoa amorosa. E ele ouve tanto falar do rei que aquilo cria uma expectativa dentro do coração dele. Ele soube, certa vez, que o rei passaria por onde ele estava mendigando. E ele estava lá na beira do caminho como todos os outros dias. E lá vinha um rei com a sua comitiva e uma multidão que lhe acompanhava. O mendigo, já tendo sabido antecipadamente que o rei era uma pessoa bondosa, quando o rei passou por ele, o mendigo estendeu a sua mão calejada, a sua mão cansada e vazia em direção ao rei e encurvou a cabeça. O rei, sendo quem ele é, estendeu a mão para o mendigo,
segurou em sua mão suja e o colocou de pé e disse ao mendigo o seguinte: levante-se, você vai para casa comigo, você vai comer na minha mesa, você, aleluia, você, homem que não tem nada, vai fazer parte do meu exército a partir de agora, me acompanhe. Como essa ilustração, ela se aplica a Efésios 2:8. O ato de o rei aceitar o mendigo é graça. É graça. Deus fez isso conosco. Deus nos aceitou pela sua graça. O mendigo não tinha nada. Que mérito tinha um mendigo? Nenhum. Estava à beira do caminho, não tinha nada para oferecer ao rei. O mendigo estava lá sujo. O mendigo estava lá abandonado, sem ninguém, caído no chão. Mas o rei, sendo quem ele é, tão amoroso, tão bondoso, estendeu a sua mão e segurou na mão do mendigo e disse: me acompanhe. Isso é o que Deus faz conosco. Isso é graça. Isso não vem da gente. A gente não pode chegar assim para o rei se recomendar: me aceite, eu quero andar contigo a partir de agora. Não é assim. É o rei quem vem e quem nos levanta de onde nós estávamos presos no pecado. E o que é a fé? A fé, ninguém é salvo pela fé, né? A gente é salvo pela graça, mas a fé nos faz tomar posse da salvação. E o que é a fé? A fé é a mão estendida desse mendigo. Ele não tinha nada, mas ele estendeu a mão baseado na crença de quem o rei era. O rei é benevolente, ele vai olhar para mim. E a fé é essa mão vazia, que não tem nada na mão, mas que confia que o rei vai segurá-la. Então, a Bíblia, ela vai dizer de forma muito assertiva: porque pela graça sois salvos. É uma ação do rei. Ele vem e ele estende a sua graça até nós por meio da fé. Então a fé é essa mão estendida de quem não tem nada, né? E isso não vem de vós, é um presente, é uma dádiva de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. É importante que você tenha essa temática, essa mecânica dentro da sua mente, aleluia. Nós não somos merecedores de nada, não há mérito em estender a mão vazia, não há um mérito no reconhecimento de nossas fraquezas. Eu mereço salvação porque eu reconheci que sou salvo. Não há mérito nisso. É graça de Deus, graça no começo, graça no meio e graça no fim. A verdade prática diz assim: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo Jesus. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu muito sobre a graça de Deus. Ele batia muito forte nessa questão de graça barata. Ele dizia que uma graça que nos livra da condenação do pecado, mas não nos livra do poder do pecado, é uma graça barata, uma graça sem valor. É por isso que o comentarista ele diz, na verdade prática, ela não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento. A graça de Deus, ela tem um custo, ela é dada de graça, mas ela não é barata. E Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu o seguinte: a graça que custa muito é um tesouro escondido no campo pelo qual as pessoas vão e vendem tudo o que tem com alegria. A graça que custa muito é o evangelho que deve ser buscado repetidas vezes, o dom que deve ser pedido, a porta na qual se deve bater. Ela custa muito porque nos chama ao discipulado. É graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. Custa muito porque custa a vida das pessoas. É graça porque, em consequência, faz as pessoas viverem. Custa muito porque condena o pecado. É graça porque justifica o pecador. Sobretudo, a graça custa muito porque custou muito para Deus. Porque custa muito para Deus, porque custa para Deus a vida de seu filho. E porque nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós. Graça barata, continua Bonhoeffer, é graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado, é graça sem o constante reconhecimento e esperança da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Concluindo, é graça sem cruz. Não existe graça sem cruz. Graça sem cruz é uma graça banalizada, uma graça trivial, uma graça sem valor. A graça tem que ter cruz.
Glória a Deus! Aleluia! Eu já estou me esquentando aqui. Que tema sensacional! Dentro do último tópico aqui, do subsídio, a coisa vai esquentar. Porque a gente vai falar sobre as características, as lições da graça. Meu coração ferve com isso. Glória a Deus! Meus irmãos, nós temos 3 tópicos aqui. Vai aguentando aí. Eu sei que é uma aula, mas hoje eu estou empolgado, estou entusiasmado. Aleluia! Temos aqui o primeiro ponto que vai falar sobre compreendendo a graça de Deus. O segundo ponto, a graça no contexto bíblico. O terceiro ponto, a graça no contexto da reforma. E o último ponto, a graça no contexto contemporâneo. Dentro do subsídio nós dividimos um pouco diferente, até porque é um subsídio, é um adendo. Eu não posso falar simplesmente o que está na lição. Eu tenho que trazer algo mais para lhe ajudar na exposição de sua aula. Vamos então para o primeiro tópico aqui, compreendendo a graça, e eu coloquei aqui no subsídio a doutrina da graça. E eu escolhi um texto base, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Já tivemos uma explicação desse versículo. Não vem das obras, o versículo 9 diz, para que ninguém se glorie. Então é dádiva. Esqueça isso, que salvação vem de obras, é dádiva de Deus. A graça de Deus, ela pode ser definida como a concessão das riquezas infinitas de Deus ao homem perdido às custas de Cristo. Então veja que a graça, ela enriquece aquele que é pobre. A graça é um benefício àquele que não merece. Ela é dada de graça, mas ela tem um custo. Ela custou muito para Cristo. Certa vez perguntaram a C.S. Lewis qual é a diferença do cristianismo para as demais religiões. E ele respondeu assim, essa pergunta é muito fácil. Que resposta você daria? Qual é a diferença do cristianismo para... C.S. Lewis tinha a resposta na ponta da língua. Ele disse o seguinte, a graça de Deus. Isso é o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões. Graça. Graça pode ser definida assim. Veja mais uma definição de graça. Deus nos salvando pela graça de graça. E quando nós olhamos para essas palavras de C.S. Lewis, nós podemos entender o seguinte, nenhuma religião, com exceção da fé cristã autêntica, defende que os seres humanos são salvos somente pela graça. Nenhuma. E é por isso que a graça é tão importante. É por isso que a graça, ela torna o cristianismo distinto de todas as demais religiões existentes no mundo. Por exemplo, no Islã, a fé em Alá não é suficiente. No Islã, as obras dos muçulmanos serão pesadas no dia do juízo final. E então será decidido quem é salvo e quem não é, com base em se a pessoa era um muçulmano ou não, e se foi sincera em arrependimento e se apresentou boas obras suficientes para compensar as más obras. Então, se o muçulmano ele fizer tudo isso, existe a possibilidade de salvação. Mas aqui há um componente obras. Então, dentro do islamismo, a salvação ela é pelas obras. E é por isso que o Islã, ou o islamismo, ele é diferente do cristianismo. O cristianismo é graça. Aqui a gente encontra esse adendo de obras. No espiritismo, o conceito espírita, né, é o conceito da reencarnação, que é praticamente um processo pelo qual os seres humanos teriam de passar para a cada nova vida, por meio de boas obras, de méritos, serem aperfeiçoados. Se alguém viveu uma vida aqui e não viveu essa vida de uma forma caridosa, de uma forma bondosa, cheia de boas obras, ele vai ter que reencarnar, viver de novo, para ver se ele vai conseguir praticar boas obras, alcançar esse estado de perfeição através do esforço próprio. Também há obras. No budismo, há esse conceito de nirvana, de iluminação, e isso acontece também por meio de um esforço pessoal, de um desligamento de tudo, de um desapego de todas as coisas. Lá eles têm a meditação, né?
um desapego de todas as coisas até você alcançar o estado de Buda, que é o estado do Nirvana, e também o estado da iluminação. E assim você perder a sua identidade, você fazer parte de tudo e tudo ser você. Então o budismo também tem isso, mas denota esforço próprio. Esforço próprio, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para alcançar determinada coisa. O cristianismo fala da graça de Deus. Dentro do catolicismo romano, a salvação, ela significa tomar ou tornar as pessoas conforme a vontade divina. 10. E realmente purificadas e santificadas. Ok. Mas agora vem o problema. O que é feito pelos 10 mandamentos de Deus, pelos sacramentos, pela oração, penitência e caridade. Então, é a graça e algo mais. Dentro do cristianismo, nós focalizamos só graça. Só graça. É a graça de Deus. Meus irmãos, uma das formas de distorção da graça se chama legalismo. E isso é um problema. Porque eu falei aqui de outras religiões, mas dentro do cristianismo há também uma ramificação distorcida que banaliza a graça de Deus. Não, para me ser salvo, eu preciso obedecer a um conjunto de regras e por meio da obediência a esse conjunto de regras é que eu sou aceito por Deus. É que Deus vai olhar para mim. Então eu preciso, eu obedeço e há um mérito nisso aqui. Eu sou salvo não pela graça, mas pela minha obediência, pelo meu esforço em fazer alguma coisa para Deus. Legalismo. Aí você cria um conjunto de coisas, como faziam os fariseus, né? Dentro do farisaísmo havia muito isso. Olha, para você ser salvo, você tem que obedecer à tradição dos anciões. Aí tinha lá aquele monte de doutrina, tanto é que eles questionavam Jesus. Tá vendo aí teus discípulos? Estão colhendo espiga no sábado? Teus discípulos comem sem lavar as mãos? Teus discípulos não limpam o interior do copo para poder comer? Tinha todo aquele conjunto de regras para serem aceitos por Deus. Então é a graça e algo mais. Como é que a gente vai para o céu? Né? Se ele fosse dizer assim, eu vou para o céu, eu não mereço ir. O que foi que você fez? Eu não fiz nada. Ele morreu por mim, é graça. Foi a graça de Deus que operou na minha vida e é por isso que eu sou salvo. Agora, como forma de gratidão, eu sirvo a Ele, eu obedeço a Ele, mas a minha obediência, o meu servir a Ele não é para me ser aceito ou para me ser salvo, é porque eu já fui salvo. Você está entendendo qual é a diferença do cristianismo do cristianismo sadio, que olha somente para a graça? Glória a Deus. É graça, irmãos, do começo ao fim. Temos aqui algumas implicações que são importantes. Primeiro, nossas obras são como trapo de imundícia. É o que diz Isaías 64:6. Vossas obras são como trapo de imundícia. O trapo de imundícia era o pano que se enrolava o leproso feridento. Estava lá a pele cheia de ferida, cheia de abscesso e as feridas contaminadas, a carne apodrecendo, o cheiro era muito forte. Aí o que é que faziam? Enrolavam o leproso. Mas depois de alguns dias, tinham que tirar o pano. Aí o pano vinha melado com secreção, com tanta coisa, né? E aquele pano ali era chamado de trapo de imundícia. Ou o trapo de imundícia também era o pano manchado do fluxo menstrual da mulher. Aí esse pano ali, trapo de imundícia. Aí o que é que Deus está falando por meio do profeta Isaías? Vossas obras são assim. E qual é o sentido de Deus estar dizendo isso? Olha, obras que não acompanham uma vida de conversão, uma vida de santificação, uma vida de obediência sincera, são consideradas isso. Então, eu não sou cristão, eu não conheço nem a Bíblia, mas eu pratico boas obras. Tá vendo fulano de tal? Uma pessoa exemplar, vai para o céu. Uma pessoa de boas obras. No inferno está cheio de pessoas de boas obras. Porque boas obras não salvam. Não salvam. Em segundo lugar, aí, irmão, agora não é uma contradição, mas veja, devemos praticar boas obras. Apesar de elas não salvarem, mas devemos praticar boas obras. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. A Bíblia é clara com relação a isso. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura
sua. Somos o poema de Deus. Aleluia! Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então voltamos àquela questão. Não fazemos boas obras para ser salvos, mas praticamos boas obras porque fomos salvos. E por fim, a última implicação dentro desse tópico é que a graça de Deus é suficiente. Em todos os aspectos, ela é suficiente. Veja o ladrão da cruz. Ele morreu. No dia que Jesus morreu, ele morreu também ali naquele dia. Mas ele não deu tempo para ele se batizar. Não deu tempo para ele praticar uma vida de santidade. Não deu tempo ele obedecer uma regra ou um conceito assim, de forma muito sistemática. Não deu tempo ele fazer nada disso. O que foi que aconteceu ali? Graça. Jesus olhou para eles assim: ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. Lógico que se ele tivesse ali tido outra oportunidade, ele ia fazer como fizeram os discípulos, ia se dedicar a uma vida de santidade, ia ser batizado, e assim consequência, e ter todas as consequências de uma vida, as características de uma vida de alguém que segue Jesus. Mas olha ali como um exemplo de graça. A graça é suficiente. É por isso que lá em 2 Coríntios 12, 9, a Bíblia diz assim: e disse-me, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça é suficiente. Ela te basta. A graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar um pouco agora, dentro desse segundo ponto do nosso subsídio, sobre a banalização da graça. Como é que a gente pode banalizar a graça? Já vimos que o legalismo é uma forma de banalização. Mas há outros tipos de banalização e eu vou descrevê-los aqui agora. A Bíblia diz em 2 Coríntios, texto importante, não tem na revista, 6:1, diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Se você crê de maneira errada, você vai desenvolver uma prática de vida errada. Isso é um fato. Agora, como alguém pode tornar a graça vã? Quando ele distorce a graça de Deus. Você torna a graça vã quando você distorce ela, quando você banaliza ela. E vamos ver aqui algumas distorções da graça. A primeira: eu estou na graça. Agora, irmão, é graça. Posso pecar à vontade. É graça de Deus. Estou na graça, então, posso pecar e é graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E parece que esse conceito, ele é bem formado na mente, principalmente dos hereges e dos imorais. Teve um cantor agora muito famoso, aqui no Nordeste, que depois de vir de uma sequência de pecado, teve uma fala dele dizendo assim: eu pequei, eu errei, mais ou menos assim, parafraseando, eu errei, mas o meu pecado resolvo eu com Deus. O que era que ele estava querendo dizer com isso? Não, eu posso pecar, eu posso fazer isso e continuar mesmo assim vivendo a minha vida de pregador, de cantor itinerante. É banalizar a graça. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21. Vamos analisar aqui esses textos, porque é preciso declarar que a graça não é motivo para que se ande de qualquer maneira na presença de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21 e 6, versículo 1 e 2. Vamos ler primeiro aqui o 20 e 21 do capítulo 5, que diz: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida em que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que a gente pode extrair aqui dessa passagem? Primeiro, que a graça é maior do que o pecado. À medida em que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Na corrigida diz assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em segundo lugar, a graça ela desbarata o reinado do pecado. Porque a Bíblia diz: assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça.
O pecado foi destronado. Quem reina agora é a graça. E pelo reinado da graça, somos salvos da culpa do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação e da presença do pecado na glorificação, no dia escatológico. Então, o pecado a graça desbarata o pecado. E em terceiro lugar, a graça anula a sentença de morte e garante ao homem vida eterna. É o que diz a parte final do versículo 21. O pecado reinou sobre todos os homens e levou à morte. Agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta em vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça, ela abre as portas da vida eterna para o pecador. Aí alguém que usa a liberdade que agora tem em Cristo para licenciosidade, para pecar, diz assim, é graça, irmão. É graça agora. Esse pecado que eu cometo agora, Jesus já perdoou. Esse negócio de pecado não existe mais. Todos os pecados que eu cometi na minha vida passada, os que eu ainda vou cometer, está perdoado. Então eu posso pecar porque agora eu estou na graça. Isso é um conceito satânico. Esse conceito, ele é basilar nas igrejas que perderam propósito, que perderam a característica de igreja, que se tornaram boates. Tá lá luzes, jogo de luzes, cantores que agora estão cantando músicas mundanas nos púlpitos. Esse conceito banalizado de graça desfigura a igreja. Não é mais uma reunião onde as ovelhas estão presentes. É um local onde os lobos entretêm os bodes. O pecado é relativizado. Ou o pecado quase que deixa de existir porque a graça é graça, é graça. Parece que Paulo já antevia esse tipo de situação. Porque em Romanos 6, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, pois bem, é a continuação do texto que lemos, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? A resposta, claro que não. Na corrigida diz, de jeito nenhum. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Lembra do que disse Dietrich Bonhoeffer? Uma graça que nos livra da condenação do pecado e não nos livra do poder do pecado é graça barata. Por causa de sua experiência farisaica anterior, Paulo foi capaz de prever as maiores objeções de seus críticos. Quando ele escreve aos Romanos falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ele não está incentivando os seus leitores a pecarem para que a graça seja maior. Não. A graça é a provisão de Deus para quem quer vencer o pecado, para quem quer sair da acusação do pecado e viver em íntima comunhão com Deus. Se você ainda vive uma vida entregue ao pecado, você é uma pessoa sem graça. A graça não está atuando na sua vida. Eu não estou falando de falha, porque quem vive na graça, quem vive debaixo da graça, não se tornou um santo incorruptível, impecável. Ele pode acontecer um erro aqui, uma falha aqui, mas isso não é um estilo de vida. Não é alguém que olha assim e diz assim, a mentira é pecado? É pecado. E que me importa? Fornicação é pecado? É pecado. E que me importa? Vou fazer. Adultério é pecado? É pecado. E o que me importa? Vou adulterar. Não é esse tipo de pensamento. Mas, olhando aqui, quem é alvo da graça de Deus e vive sob o reinado da graça, não vive mais debaixo do poder do pecado. Vamos aqui a algumas implicações
Não, vamos para mais um ponto aqui, implicações daqui a pouco. Olha, mas eu já ia esquecendo desse aqui. Mas eu não posso me esquecer. Fazer que nem um pastor Carvalho. Não corta não, Ebinho, não corta não. Vamos lá. Segunda distorção da graça. Dentro desse ponto aqui, porque a gente já viu primeiro legalismo e agora a gente viu aqui uma forma de antinomismo, né? De gente que quer viver sem lei, que não existe mais lei, não precisa desse negócio, é graça. Olha esse outro aqui. Estou na graça, não preciso fazer mais nada. Meu irmão, é graça, irmão. Ó, é só sentar, relaxar, aguinha gelada, é graça. Eu não preciso fazer nada para ser aceito por Deus. Portanto, eu vou viver na graça e vou viver na inércia. Graça não pode ser sinônimo de passividade, de crente preguiçoso. Paulo é totalmente contrário a essa ideia quando escreveu. Olha lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Recebe. Diz assim: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. E o que é que Paulo é? O que é que Paulo fazia? Ele diz assim: e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação. Meu irmão, você está debaixo da graça, tem que trabalhar com mais dedicação. Não, eu estou na graça de Deus. Um crente que está no reinado da graça, que vive lá com um buchão bem grandão, que não faz nada da vida, que não sai na evangelização, que não evangeliza, que não trabalha, que não ora, que não jejua, que não faz nada. É graça. Estou na graça. Paulo vai dizer: trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu. Olha só, eu trabalhei muito. Mas não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Você está vivendo na graça. Trabalhe. Seja um instrumento da graça. Dê lugar para Ele fazer coisas grandes na sua vida. Glória a Deus. Acaba com esse negócio, dessa inércia, dessa passividade, desse cruzar de braço, desse negócio de dizer: sou crente de banco, meu lugar é no banquinho ali, quietinho, caladinho, na minha. Quem está debaixo da graça não é assim. Quem está debaixo da graça está à disposição daquele que derrama graça para ser bênção, canal de bênção na vida de outras pessoas. Quem está debaixo da graça é instrumento da graça. Oh, glória! Agora sim, algumas implicações. Primeiro, não podemos usar a desculpa que a carne é fraca. Irmão, eu vou pecar porque você sabe, né? A carne é fraca. Que graça é essa que tu recebeu? Porque a graça é maior do que o poder do pecado, que opera na fraqueza da carne. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 6, 12 ao 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vive dentre os mortos, e os vossos membros, tudo, quando diz vossos membros, vossas mãos, vossos olhos, vossa boca, vossos ouvidos, tudo, apresentai vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então pare de dizer que a carne é fraca. Porque crente que diz assim: eu estou pecando porque a carne é fraca. Eu estou vivendo aqui na vida de pecado porque a carne é fraca. Deus lhe deu a graça. Você está pecando porque você quer. Mas Deus lhe deu graça para resistir. Em segundo lugar, cremos que a graça levanta, mas devemos crer que a graça nos capacita para não cair. Porque tem gente que levanta 7, 14, 28 vezes. Não estou pregando contra. A graça realmente levanta o que caiu. Mas a graça também capacita aquele que está de pé para que ele não caia. Aí a gente acredita mais que a graça levanta do que a graça capacita a não cair.
Então peça a Deus força para nunca precisar ser levantado. Peça a Deus força para que você nunca caia. A graça lhe dá essa condição. E há uma terceira implicação. A graça não exclui o juízo. Embora a graça seja um favor imerecido, ela não vai anular o juízo de Deus sobre a vida dos pecadores obstinados. Ele diz assim, no final é graça, todo mundo vai ser salvo. De jeito nenhum. Morreu no pecado, morreu sem Deus, morreu eternamente. Então precisamos olhar para esses pontos aqui. Mas precisamos aqui, vamos adiantar aqui, porque a aula, senão eu vou pregar aqui 2h30. Vamos lá. Vamos finalizar falando sobre a multiforme graça de Deus. Algumas lições sobre a graça, baseado em Tito, capítulo de número 2, versículo 11 ao versículo de número 14. O texto diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Lições sobre a graça de Deus. Vamos lá, primeira lição. A graça se manifestou a todos os homens. Qual é o objetivo da manifestação da graça? Promover salvação. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para quem? Para alguns? Para os eleitos? Para uma elite? Para alguém que foi escolhido arbitrariamente antes da criação do mundo? A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E muitos textos na Bíblia corroboram com esse pensamento aqui. João 1:9 diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Lá em 1 Timóteo 4:10 diz: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Lá em João 12:32 a Bíblia diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos. A Bíblia diz em Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E eu poderia continuar citando aqui vários textos, né? O mais clássico que vocês conhecem é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a primeira lição da graça é que ela se manifestou a todos os homens. A segunda lição da graça é que ela é pedagógica. A graça é professora. A graça ensina. E o que é que é? Qual é o objetivo disso aqui? Está no versículo de número 12. Qual é o objetivo? Promover santificação. Olha só, a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas e a viver nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. A graça nos ensina a renunciar. Renunciar à impiedade, à indiferença a Deus. Então a graça já vai ensinando você a ter temor de Deus. A graça nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas, os desejos carnais. Não tem esse negócio, estou na graça, posso pecar. Não. A graça ensina a renunciar aos desejos pecaminosos. E segundo, a graça nos ensina o caminho certo. Ela nos ensina a viver no presente século de forma sóbria, equilibrada, bem consigo mesmo, de forma justa, bem com os outros, e piamente, bem com Deus. Em terceiro lugar, a graça nos enche de esperança. Porque olha o que diz o versículo de número 13. Versículo 13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela nos enche dessa esperança. A graça direciona a nossa mente e coração para a eternidade, para a volta de Jesus. Quem está cheio da graça deseja que Jesus volte logo. Quem está cheio da graça é aquele crente que está dizendo assim: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em quarto lugar, a graça é de graça, mas não é barata.
Porque Paulo declara categoricamente no versículo 14, a parte A, o qual se deu a si mesmo por nós. Olha o preço da graça, a morte do Filho de Deus. A graça nos liberta da escravidão e do poder do pecado. É o que diz Tito, capítulo 2, versículo 14, a parte B. Diz assim, para nos remir de toda iniquidade. A palavra remir é livrar através de um pagamento de resgate. Éramos escravos do pecado, mas ele nos remiu. Ele pagou o preço, não somos mais escravos do pecado. Ele nos livrou da escravidão do pecado e da morte. E com isso também ele nos valorizou. Qual foi o preço do nosso resgate? O sangue precioso de Jesus. E a graça é capacitadora. Glória a Deus. As Escrituras dizem, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então a graça te capacita a fazer a obra de Deus. Façamos a obra de Deus no poder do Espírito com alegria. E aí, meus irmãos, nós queremos concluir. Dentro do contexto da reforma, havia as 5 solas. São os 5 pontos principais da reforma. Somente a Deus a glória, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo. E uma das solas era sola gratia. Somente a graça. E essa afirmação, dentro desse contexto da reforma protestante, proclamava que a salvação não era pela compra de indulgência. Você não podia comprar o perdão de pecados. A salvação não era pelo papel assinado por um homem. A salvação não é só pela graça, somente a graça. E hoje nós precisamos olhar para essa verdade e entender que Ele nos amou apesar dos nossos deméritos, das nossas falhas, e que é graça do começo ao fim. A vida cristã é pela graça. Tudo foi pela graça. Tudo é pela graça. E John Newton, ele escreveu o seguinte: não sou o que posso ser, não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que espero ser, mas agradeço a Deus, porque não sou o que outrora era. E posso dizer, como o grande apóstolo Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. Glória a Deus. É a graça de Deus. Meus irmãos, eu espero em Cristo que essa lição tenha lhe abençoado muito. Se você chegou aqui até o final, coloque aí nos comentários, tire um print da tela do teu celular, posta lá no Instagram e marca a gente, @abrajaula, @Murilo Alencar, e a gente vai estar repostando a sua mensagem lá. Amém? Interage conosco. Eu espero que você tenha um ótimo fim de semana, uma aula abençoada na Escola Bíblica Dominical, e aos alunos da ferramenta EBD, nossa interação continua por lá. Vamos postar alguns materiais complementares lá que também vão ajudar vocês. Amém? Então, Deus abençoe. Não se esqueça, abra jaula. Amém.